Então vamos lá, pessoal. Vamos à nossa sétima aula de trigonometria. Nessa aula falaremos sobre o estudo completo de função seno. Atenção, na aula anterior, que foi a sexta aula, nós falamos sobre o período e contradomínio de funções trigonométricas. Amigo, acompanhe as aulas de uma sequência correta para que assim você possa ficar craque. Agora, gostou da ideia? Vamos a isso. Olha aqui, temos então estudo completo de função seno. Atenção, a aula de hoje está mais voltada para o estudo completo. Nesse caso, responderemos as itens que estão aqui. Atenção, caso você queira dominar a construção de gráfico de qualquer que seja a função seno, assim como cosseno, temos uma aula gratuita mesmo aqui no YouTube. Mas essa aula diferencial é de que nós temos coisas que estão aqui, são muito importantes, em que na aula gratuita aí não tem. Por exemplo, como determinar a expressão dos zeros. Como encontrar a então a expressão dos máximos, dos mínimos, assim como encontrar a então a ordenada na origem, dada aqui uma função. Então é isso que nós iremos falar aí na aula de hoje. Gostou da ideia? Então nós podemos continuar aqui até aqui. Meus amigos, vamos a isso. Sabe que as nossas aulas são super aula e super resumos. Agora, deixa-me dar aqui então algumas noções para que você também possa ficar aí craque. Dado uma função, por exemplo, uma função que y sendo igual a, então a seno, tá? A seno nesse caso de x, o que seria o gráfico desse negócio? As primeiras coisas que você saber, na verdade, é encontrar aqui o período para construir esse gráfico. E uma das coisas que você tem que encontrar aqui é sobre o contradomínio. A outra coisa que você precisa mesmo encontrar nesse gráfico, além do período e domínio e contradomínio, é o que mais? Não tem muita coisa aqui. Isso também é suficiente, tá? Vamos a isso. Agora, para a construção desse gráfico, na verdade, tem que saber, outra coisa também que é muito importante, tem que saber que essa função é uma função aí ímpar, tá? Função seno são funções ímpares. Nunca vão ser aí par. Então, a função seno é uma função ímpar. O que vem a ser uma função ímpar? Atenção. Todas as funções que são ímpares são aquelas funções em que são simétricas em relação à origem. Essa então é que poderia ser uma definição mais convencional e bem vulgar aí possível. Atenção, nesse caso eu posso colocar aqui então nossas ordenadas como sendo x e y, acompanha aqui. Agora, se eu procurar encontrar o máximo assim como o mínimo dessa função, simplesmente terá que aplicar aquela forma que nós vimos na aula anterior, que contradomínio seria que a mais b, tá? A mais b, a mais b ou a menos b, né? A menos b e aqui está a mais b, mas tanto faz. Tanto faz você começar por a mais b ou a menos b. Agora, o que seria o valor de a nessa função? Nessa função, como vimos na aula anterior, o valor de a, na verdade, seria igual a zero. Mas o valor de b é igual a, então, 1. Esse que acompanha aqui. Visto que a fórmula geral de qualquer que seja uma função, a então, seno ou cosseno, temos essa fórmula daqui, que o y é igual, nesse caso, a mais o b vezes, então, aí o seno de cx mais d. Atenção e atenção aí. Esse valor de b que aparece aqui, esse que está agrupado aqui. Veja que nessa função nós temos um aqui que está agrupado, mas não se escreve. Mas, infelizmente, nessa função reduzida, não temos o valor de a, assim como não temos o valor de d. Mas o c temos, né? O c também está aqui, que é 1. Esse que aparece aqui também agrupado a, então, a x. Atenção. Atenção e atenção. Já estamos a introduzir conceitos bem importantes. Agora, quando o contradomínio seria igual mesmo a é igual a zero, né? Zero menos um e simplesmente o zero mais um. Que o b, nesse caso, esse que não temos, desculpa aí, o b, o a não temos, é igual a zero e o b, esse que é um. Isto aqui organizando um pouquinho, só um pouquinho, só ficaremos aqui então com menos um e um, como sendo aqui então os máximos e mínimo. Atenção, esse valor de domínio, assim como contradomínio, desculpa aí, esse valor então de contradomínio, tá? O valor de contradomínio nós chamamos então de máximo e mínimo. E também será o máximo e mínimo. O que vem a ser máximo de uma função? Máximo de uma função são valores de y. Possivelmente ele aqui então pode assumir valores máximos, né? Possivelmente ele pode assumir. Atenção. Máximo e mínimo são valores de y em que
valores máximos em que o y então pode assumir. Agora, esse primeiro que é menor, nós vamos chamar aqui então de mínimo. É o mínimo valor em que y pode assumir. Agora, esse valor aqui então, que é maior em relação a isto, que é 1 aqui, positivo, seria aqui então o nosso máximo. Quando a interferência desse negócio na construção de gráfico, ficaremos o seguinte, veja aqui. Aqui no valor de y, nós teremos que essa função vai terminar mesmo aí em 1 e vai terminar em menos 1. É menos aí 1. Agora, em outras palavras também, como você está nos cursos mesmo de mais aprendizagem, tens que saber que esse valor que aparece aqui nós podemos chamar de amplitude. Ou seja, essa função na forma reduzida, eu também poderia dizer assim, y é igual a amplitude vezes assim, o seno de x. Esse que fica aqui então nossa amplitude. A amplitude assume então valores máximo e mínimo. Sabe disso de movimentos, então movimentos harmônicos simples. Caso você também seja um amante da física. Agora, é isso que você também precisa saber para construir o gráfico. Vamos então para o período. O que seria o período de uma função? O período de uma função é um negócio mesmo em que, como é que eu posso dizer isso? O período de uma função é o tempo necessário para que a função realize uma volta completa. Nesse caso, o nosso tempo necessário seria aqui então o eixo de x, não é? Agora, quando o período seria igual então a 2π, como nós vimos lá, que divide aqui então pelo c, sendo que esse c é constante que aparece aqui. Mas nessa função, nosso c aqui é igual a 1. Logo, o período ficamos então com 2π, que divide por 1. Isto aqui é igual, na verdade, então, a 2π. Então, essa função teremos então o período como sendo 2π. Atenção. Agora, outra coisa que você também precisa saber aqui então, é de que, veja aí, é de que aqui nesse ponto aqui na origem, nós chamamos então da origem, né? O zero. Mas, jogando um pouco aqui, nós podemos colocar aqui então a π sobre 2. E aqui nós teremos o π. E aqui nós teremos 3π sobre 2. E aqui nós teremos então o 2π. Onde é que eu estou a tirar esse valor? Você sabe muito bem onde é que eu estou a tirar. Você acompanhou todo o curso completo, não é? Nesse caso, esses valores, eu estou a tirar do nosso círculo trigonométrico, como nós vimos isso aqui e dominamos ainda nas aulas anteriores. Como eu sempre disse aqui nesse nosso curso, mesmo que eu não seja o seu amigo, mas pelo menos seja amigo aí tanto do círculo trigonométrico. Porque o círculo trigonométrico, sim, que será de grande ajuda para te tornar aí realmente craque. Aqui temos 0 e aqui 90 graus corresponde a π sobre 2. Aqui nós temos o π e aqui nós temos 3π sobre 2 e aqui temos o 2π. Esse aqui, então, uma volta completa, corresponde a 2π. Agora, o valor que eu coloquei aqui, o 0, assim como π sobre 2, eu tirei aqui do círculo trigonométrico. São os ângulos notáveis, né? Os ângulos dos eixos. Assim é que se diz. Agora, para o lado aqui está negativo, simplesmente você terá que repetir esse mesmo valor, mas com os valores negativos. Ficaremos aqui então com menos π sobre 2. Aqui nós ficaremos com quem? Com menos π. Aqui nós ficaremos com menos 3π sobre 2. E aqui nós ficaremos, então, com menos π. Menos 2π, não é? Agora, como eu disse que os máximos, assim como os mínimos, são valores em que essa função pode assumir. São máximo valor em que y pode assumir. Nesse caso, eu poderia dizer que então, nossa função será que está limitada aqui, tá? Será que está limitada aqui. E, por sua vez, aqui está embaixo, como sendo então os mínimos, será que tem essa função limitada mais para baixo, não é? Deixa-me colocar aqui então de uma forma bonita mesmo. O meu amigo aí precisa de ver isso aqui bem. Apesar que eu passei ali então no... Passei então no coisa, mas suponha que aqui é no 1, né? Suponha que aqui é no 1. Agora, para a construção de gráfico mesmo, nem precisa de muito esforço. Você pode levar os valores de eixo, que são esses aqui, substituir aqui então para encontrar os respectivos y. Por exemplo, você que é um craque, sabe que o seno de 0 é igual a 0. Logo, parte daqui. O seno mesmo de π sobre 2, que é 90 graus, é igual a então 1. Logo, isto aqui então chega mais para cima. É aqui. O seno de π é igual a então a 0. Ficamos aqui. E o seno mesmo de 3π sobre 2, que é 260 graus, corresponde aqui igual a menos 1. Isto aqui então fica para aqui. E o seno mesmo então de 2π é igual a então a quanto? A 0. Logo, quando a construção de gráfico dessa cena seria exatamente assim. Nós viríamos até aqui, tá?
Vamos, e vamos dar aqui então uma volta suave e vamos até lá. Exatamente aí assim. Agora, deste lado, só para repetir o que aconteceu aqui. Vamos repetir a mesma coisa que aconteceu. Passa aqui e termina aí então no menos π. Agora veja, o período aqui em T2π. Por que esse período T2π? Porque a partir desse ponto, será que está a repetição da mesma coisa que aconteceu daqui até aqui. A partir desse ponto, será então a repetição da mesma coisa que aconteceu daqui para aqui. Veja, isto realizou uma volta completa e vai continuar e vai realizar uma outra volta até para lá. Vai mesmo continuar aqui então nesses valores, vai para lá. Ou seja, vai se repetir da mesma coisa o que aconteceu aqui, tá? Vai se repetir então a mesmíssima coisa. Por isso que o período é o tempo necessário para que isso aqui então realize uma volta completa, visto que isso aqui também é uma onda. Por isso que para você dominar ainda a física, precisa necessariamente dominar ainda esse negócio. Aprendeu aqui? Aprendeu. Agora, vejo muita gente mesmo a emagrecer. Vejo mesmo. Quase nem se fala da trigonometria, né? Mas, você também pode emagrecer se encontrar uma função desse gênero. Y sendo igual a menos a então seno de x. Quando aparece o sinal negativo, implica o quê? Implica que tudo aqui então ficará invertido. Como assim, Julie? Veja aí. Eu sei que essa função é uma função assim ímpar. Agora, em vez de eu ir aqui de uma forma crescente dessa função, eu poderia começar aqui de uma forma decrescente. Ficaríamos exatamente assim. Decrescente, decrescente, visto que ele é negativo, mas seguindo sempre os mesmos passos, teremos assim, ficando aqui no período menos tal. Mas, essa função aí está a cor das moças, que eu até agora nem sei qual é a cor essa, comente aí, tá? Agora, essa cor das moças representa mesmo aí está a função que é y sendo igual a menos o seno. Mas a cor ainda vermelha representa mesmo de seno de x. Isto aqui então ficou assim invertida. Por quê? Porque aqui então é negativo. Agora, caso você então caso você então não tinhas, né, esse conhecimento, já pode aí anotar. Anote bem. É isso que você precisa saber, então, a noção da construção de gráfico de função então seno. Já vimos os máximos mínimos, já vimos então o período e vimos tudo. Agora, vamos mesmo para o nosso estudo completo. É que nos interessa mesmo então nessa aula. Tudo isto aqui eu ia dar uma forma resumida lá no canal. Uma aula gratuita. Mas não deixaria de te impedir você que está nos cursos de mais aprendizagem, né? Deveria que aprender aquilo também. Vamos a isso. Vamos a isso. Temos essa função. Nós queremos então que é IT1. Nós queremos então o, o domínio e o contradomínio. Atenção, eu deixei de falar aqui então sobre o contradomínio. Quando o contradomínio dessa função, veja aí, o que poderia ser o contradomínio? Você sabe muito bem que o contradomínio, nós sempre olhamos no eixo de x. Agora, para qualquer que seja o valor então de x, essa função sim existe. Vamos colocar aqui. Para qualquer que seja o valor aqui de x, a função sim existe. Vai encontrar aqui em seu respectivo y. O x aqui sendo igual, por exemplo, a esse negócio aqui. Encontramos aqui em seu respectivo y. O x sendo igual, por exemplo, a isto aqui. Encontramos então valor, né? Que é 1. Mas apesar que esse 1 é o máximo, mas sim encontramos. Agora, para qualquer que seja valor que pertence ao conjunto dos números reais, essa função aqui então vai existir. Quando é então o domínio, você sabe muito bem que está nesse intervalo, né? Nos valores então de y. Viu bem essa noção de domínio contra domínio nas aulas de função quadrática do primeiro grau, função então exponencial. Lá eu explico isso detalhadamente. Agora, o que seria o domínio dessa função? Para qualquer que seja a função aí, então, função trigonométrica, nós temos que o domínio de f de x é um x que pertence ao conjunto dos números reais. Agora, quando contradomínios, na verdade, basta encontrar usando aqui a nossa fórmula, a fórmula que é a menos b e aqui a mais b. Agora, vamos tentar reajustar um pouco.
E vamos simplificar também nossos cálculos. Isto aqui nós já falamos na aula anterior. O nosso valor de A é igual a então a 3 e o B é igual a menos 2. Agora, vamos então ao contradomínio. Seria o quê? O A menos B. O A é este. Menos este negócio fica aqui está positivo. Logo, isto aqui ficaria mais, né? Mais 5. Mas esse 5 ficará então este lado, tá? Aqui. Agora, o A mais B. Sendo que o A 3, o B negativo, ficaremos aqui então com isto, mais este negócio, ficaremos então com 1. Exatamente assim. Não percebeu? Epa, desculpa aí. Vamos ao contradomínio. Seria aqui então A mais B, como nós vimos. Como o A é esse que está aqui, ficaremos o 3, tá? O 3 menos da fórmula, entre parênteses, menos 2. Agora, este lado, como nós temos o A mais B, ficaremos então com 3 mais, nesse caso, menos B. O contradomínio seria aqui então o quê? Esse 3, este com este fica positivo. Esse 3 ficaremos aqui 3 mais esse 2 fica 5. E agora, este com este fica negativo. Esse 3 menos 2 ficamos então com 1. Mas, como sempre começamos com valor menor, aqui como sempre valor maior, nós poderíamos colocar aqui necessariamente que 1 fica aqui e aqui então fica 5. É isso que eu tentei explicar aqui usando conhecimentos dos craques. Mas para aqueles craques que estão acompanhando essas aulas passo a passo, já não tem dúvida do que eu tenha feito aqui. Agora, quando o nosso item 1 já está resolvido. Muito bem. Agora vamos para a ordenada na origem. A ordenada na origem é um assunto que nós viemos falando lá da matemática básica. Básica não, né? Matemática do nível 2. O que é que eu dizia na ordenada da origem? A ordenada na origem, na verdade, basta aplicar aquela função f de 0. Por que isso, Julie? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Dá para explicar aqui então os porquês? Vamos lá tentar explicar. Vamos lá. A ordenada na origem é um valor em que é ordenada na origem mesmo, né? Que é o 0 e outro valor aqui então y, qualquer que seja y, é um xy, que é ordenada na origem. Agora, a ordenada na origem é um valor que pode assumir quando x é igual a 0, entendeu? Se aqui temos 0, o que seria ordenada na origem? A ordenada na origem então seria um valor que poderia assumir para lá. Atenção, agora, o que seria a ordenada na origem, por exemplo, dessa função? Essa função passou aqui então no 0, 0, né? A ordenada na origem aqui então seria 0 e 0. Porque se você aplica então o x sendo igual a aqui então 0, isto aqui, ficaremos aqui então com seno de 0 é igual a 0. Sabe muito bem quando é que dá o seno de 0, né? Eu sei que você é um craque, você já sabe disso aí, porque nós abordamos isso bem mesmo nas aulas anteriores. Agora, se eu aplico o f de 0 nessa função, ficaremos então com 3 menos 2 vezes o seno de 0. O f de 0 aqui, ficamos então com 3. O seno de 0 é igual a 0. Vezes esse negócio, ficamos então com 0. Simplesmente a ordenada na origem ficaremos então com o f de 0 sendo igual a então a 3. Isso aqui poderia ser ordenada na origem. Caso você queira dar a ideia de forma de uma mesma ordenada, poderia colocar o seguinte. Não diga que isso aqui não te ensinei. Ficaremos aqui então com x sendo igual a 0 e y sendo igual aqui então a 3. Isso aqui então é uma das coordenadas da origem. Também pode aparecer em uma das opções aí então na sua prova. Não é para dizer que eu não te ensinei. Agora, vamos a isso. Determine a expressão dos zeros. Para nós fazermos aí então a linha este, precisa saber mesmo a noção de equação. Equação, nesse caso, seno, né? Equação trigonométrica. Agora, como você ainda não aprendeu sobre equação trigonométrica, eu peço para que você segure um pouco. Se segure um pouco e feche olhos. Fechar olhos mesmo? Não, abra os olhos. Dado uma função que é 3 menos o seno aí então de x, como aparece aqui, eu copiei daqui para aqui, né? Visto que não permite lá. Para encontrar a expressão dos zeros, implica que tenho que achar então o zero dessa função. Para eu achar o zero dessa função, necessariamente terei que fazer o seguinte. Basta levar aqui então essa função, leva aqui então o y, igual a zero, né? Quando você leva o y igual a zero, você encontra então o zero dessa função. Raízes.
Ficamos aqui então com 3 menos 2 vezes o seno de x, sendo igual então aí a zero. Passa isso para lá, ficamos aqui então com menos 2 vezes o x, sendo igual a menos 3. Passamos esse menos 3, passa para lá, vai positivo, vai negativo, né? Mas dividendo. Ficamos então com menos 3, que divide então por menos 3. Agora, algo importante que aparece aqui. Eu peço para que você abra os olhos e ouvidos. Ficamos então com 1 menos 5, a divisão desse negócio. Lá no nosso círculo trigonométrico, como eu disse, mesmo que não sejamos amigos nesse curso, me procure depois, né, para sermos amigos. Mas aqui, pelo menos, você seja amigo do círculo trigonométrico. Nesse caso, eu posso traçar aqui e posso traçar aqui agora. Agora. Para o seno é esse eixo e para o cosseno é esse eixo. Temos que os nossos máximos ou mínimos, os máximos que pode assumir o seno é 1, os mínimos que pode assumir o seno é aqui, menos 1. Agora, 1,5 não está acima, não se encontra mais para cima mesmo de 1. E se encontra mais para cima, será que está válido eu dizer que o seno de x é igual a 1,5? Não. Logo, não existe a então solução. Nós podemos dizer que então isto aqui não tem zero. Não tem a então zero. Por isso que o nosso gráfico, quando a construção do gráfico, nós não vamos encontrar aqui um ponto em que essa função vai interceptar o eixo de x. Agora, quando é então o zero que tem 3, não temos. Poder responder aqui então, não temos então o zero. Vamos para item de número 5. Vou ter que responder aonde? Vou espalhar aqui essas respostas aí, né? Vou espalhar por aqui, espero que você esteja a juntar. Ajude-me a juntar aí, meus queridos. Vamos a isso. Aqui nós temos que o y é igual mesmo a 3 menos 2 vezes o seno de x. Para eu encontrar entre a expressão dos máximos assim como mínimo, terei que chamar o que eu achei como sendo o contradomínio. O que seria o contradomínio? O contradomínio, na verdade, é igual ao CD, né? Sendo igual 1 aqui então 5. É um intervalo fechado. Vamos a isso. O contradomínio pertence a um intervalo fechado. Então, vou colocar mais para cima. Porque preciso mostrar aqui então coisas mesmo. Só que você aprende em mais aprendizagem. Temos então 1, aqui então 5. Agora, isto daqui, que o nosso valor ainda está menor, nós chamamos ainda de mínimo. Já havia introduzido sobre esse negócio. E esse valor aqui nós podemos chamar ainda de máximo. Mas os máximos, assim como mínimos, nós encontramos no eixo de y. É esse eixo que nós temos aqui. Aqui, se eu quisesse aqui representar os máximos, eu poderia dizer assim. O y do máximo seria igual então a 1, porque esse valor que nós encontramos aqui. Agora, o y aqui está do mínimo seria igual então a menos 1. É a mesma coisa que nós podemos fazer aqui. Atenção, abra olho e abra ouvidos. Vamos a isso. Como nós queremos a expressão assim dos máximos, vamos usar o nosso máximo. O máximo então é o 5. Nós podemos dizer assim, o y então dos máximos seria igual a 5. Agora, leva isto, coloca aqui então no y, para você encontrar a expressão ainda dos máximos. Vamos levar aqui, vamos colocar esse lugar aqui, o y, o 5, sendo igual a 3, menos 2 vezes o seno de x. Passa isso para lá, ficamos então com menos 2 vezes o seno de x, sendo igual a quanto? Será igual então a 2. Passamos isto para lá, ficamos então com seno de x é igual então a menos 2, que divide em 2. É igual então a 2, que divide então por menos 1. Ajude-me aí. Eu já poderia ter colocado que isso aqui dá menos 1. Mas como você não quer me ajudar mesmo, quer me deixar aqui a sofrer, temos então o menos 1. Ok. Agora, com isso, nós podemos ver o nosso círculo trigonométrico. É assunto bem intuitivo. Já estamos a introduzir aqui então equações trigonométricas, né? Que será o assunto mesmo para os próximos conteúdos. Que é depois da próxima, não. Depois da próxima e a próxima hora, né? Porque temos que ver a função cosseno, a função tangente em si como uma função cotangente. Agora, com isso nós podemos dizer aqui qual o valor aqui então, ou seja, qual o ângulo
em que o ângulo dele, o seno dele, assume valor a então menos 1. Olha, é a resposta mais simples para si, né? Acredito que seja assim. Aqui está o seno e aqui está o cosseno. Esse valor seria aqui, onde assume aqui está menos 1, no eixo dos senos. Então, esse ponto pertence mesmo a π sobre, então, 2. 3π sobre 2. Então, quanto à resolução desse negócio, seríamos assim. O seno de x é igual a então, menos 1, quando então o seno de 3π sobre 2. Deixa-me colocar bem aqui. O 3π sobre 2. Exatamente aí assim. Agora. Veja, aqui temos x e aqui temos essa expressão. Que tal você igualar, visto que aqui temos seno e aqui temos seno? Eu levei aqui ou menos 1, transformei nesse negócio. Porque o seno de 3π sobre 2 é igual a menos 1. Estou errado ou estou correto? Estou correto sim. Agora, se isto aqui temos seno e aqui seno, você pode igualar os argumentos. Ficaremos aqui então com x é igual mesmo a 3π sobre 2. Isso implica que quando x for igual a 3π sobre 2, essa função terá aqui aí terá o quê? Terá então o máximo, né? Terá o máximo. É isso? Sim, terá o máximo. Passamos isso para lá, ficamos então com positivo. Exatamente assim. Exatamente assim e exatamente assim. Agora, meu amigo, vamos a isso. Nesse caso, tens que pensar aqui um pouco comigo. Vamos pensar de uma forma intuitiva. Agora, imagine o ângulo, um arco mesmo. Girou, parou aqui. Quando é que seria o seno dele? O seno dele seria aqui então aí o menos 1. Mas, se eu girar uma volta, por exemplo, parar aqui, seria também aí então o menos 1. Girar uma volta aqui é 360 graus, não é? Parar aqui, ficaria também o menos 1. Isso quer dizer que nós podemos escrever da forma geral dessa expressão. Quando a forma geral poderia dizer assim, o x será igual a 3π sobre 2 somado com 2kπ, onde o k pertence ao conjunto dos números a então inteiro. Atenção, já estamos a introduzir assim equações a então trigonométrica. Agora, deixa-me te explicar isso aqui um pouco. Explicar. Seguras aonde até nas aulas de equação. Mas o que eu tenho que saber é isto aí. O 2kπ, onde k pertence ao conjunto número inteiro, ou seja, para qualquer que seja o valor de k que eu for a colocar aqui, nesse caso vamos encontrar aqui o valor que é então o menos π. Imagina que o k sendo igual a menos 1. O k então sendo igual a menos 1. Ficamos este vezes este, ficamos aqui ter esse negócio com menos 2π. Agora daqui para lá, menos 2π, isso implica girar aqui de uma forma contrária, né? Como gira assim normalmente, então giraria assim. Girando aqui de uma forma contrária, ainda termina aqui. Mas se o k for igual a, então aí a 1, gira de uma forma assim, né? Girando aqui então uma vez, chegaria nesse exato momento aqui. O k sendo igual a quem ficamos com 2π, né? Agora, se o k for igual, por exemplo, a então 2, giraria aqui então duas vezes. Uma vez, duas vezes, né? Não, ficaria aqui então 4π, né? Uma vez, duas vezes, até 4 vezes. Ainda terminaria nesse ponto. Percebeu? É isso que você deve saber. Então, a expressão mesmo dos máximos seria igual a esse negócio. A expressão, então, dos máximos. Quando a expressão dos mínimos precisa fazer a mesmíssima coisa. Vamos ser um pouquinho mais breve. Vamos a isso. A equação é essa que nós temos aqui. Quando os mínimos, seria aqui, então, y dos mínimos é igual mesmo a 1. É esse que está aqui. Aqui, que é o mínimo. Agora, leve esse menos 1 igual então a nossa expressão. É qual a nossa expressão? Nossa expressão está aqui, não é? Vamos levar aqui então 1 igualar a 3 menos 2 vezes o seno de x. Passa isso para lá, ficamos então com menos mesmo, menos... Vamos lá fazer aqui. O 2 vezes o seno de x, se você não quer me ajudar aqui a simplificar os meus cálculos, eu sei mesmo. Estou ficando mesmo... Olha, já estou a reclamar, né? O seno de x é igual então a 1. Aqui vocês façam aí. Passa isso para lá, fica positivo. Por aí vai.
Agora, Julie, você é preguiçoso em fazer cálculos? Epa, é que tem passos mesmo, um amigo, que estressa mesmo. Por exemplo, para fazer essas coisas, passos que estressa, são passos mesmo que não são necessários, né? Vamos a isso. Aqui temos os senos, aqui nós temos cossenos. Agora, quando é que o seno dá 1? O seno dá 1 nesse ponto daqui. Nesse ponto, na verdade, é o π sobre 2. Agora, quando isto aqui, o ângulo aqui está que dá 1, é igual a, então, a 90 graus, né? Logo, x é igual a π sobre 2 mais 2kπ, onde o k pertence ao conjunto de números inteiro. A mesma explicação que eu dei aqui é a mesma explicação que eu poderia dar aqui, né? Isso também você pode igualar a fórmula mesmo. Tem equações desse negócio aqui da fórmula assim, né? Que é o π sobre 2, que nós igualamos esses argumentos. Por isso que eu coloquei lá assim. Já está te familiarizar, né, com as equações assim trigonométrica. Agora, quando expressamos os máximos, isso aqui, qualquer ângulo que for a girar, parar aqui, o seno seria igual a, então, a 1. Isto aqui tem a equação aí, então, dos mínimos. A equação, então, dos mínimos. Agora, vamos para o nosso esboço gráfico, que é o item 5, né? O item 5 ou 4, o item 6, né? Expressão, esboço do gráfico. Vamos a isso. Para esboçar o gráfico, necessariamente preciso ter o próprio gráfico, né? Como que eu esboçar sem ter o próprio gráfico? Então, para ter o próprio gráfico, eu teria que escrever aqui. Ficamos então com y sendo igual a 3 menos o 2, o seno, aí então de x. O seno de x, não é? Essa aqui é a nossa função. Espero que não tenha copiado muito mal aí. Poder conferir, confira aqui. Temos aí. Agora, para nós fazermos o esboço de gráfico desse negócio, necessariamente terá que construir aqui então aí. Terá que construir aqui então as ordenadas, né? As ordenadas não. Os eixos, nesse caso, do x e dos y. Como nós vimos que o y aí então do mínimo, o y mínimo, não é? Que são os mínimos, é igual a então, mínimo, é igual a 1. Y então dos máximos, y então dos máximos é igual a 5. Agora, quando no eixo de y, o nosso gráfico poderia terminar aqui. Termina aqui, vamos supor que aqui seja 1, aqui 1, e aqui seja aí o 5. Agora, esse gráfico será limitada nesses pontos. O gráfico, nesse caso, o gráfico, né, será limitado nesse ponto. Agora, aqui também terá uma limitação e aqui também terá uma limitação. Agora, como eu não quero quebrar a cabeça e não quero sofrer mesmo, eu vou ter que terminar aqui então coisas bem simples. O período, na verdade, seria igual a quê? O período, como se aqui é igual a 1, ficamos aqui então com 2π. Essa função tem um período de 2π. Uma função normal, né? Uma função normal, mas que sofreu uma translação para cima, como você vê aqui. Agora, para você não sofrer na construção desse gráfico, na verdade, basta colocar aqui então aí os valores de x. Ficamos aqui então com 0. E aqui então coloca então π sobre 2, os ângulos dos eixos. Aqui ficamos com π. Aqui nós teremos o 3π sobre 2. E aqui nós ficamos aí então com 2π. Quanto o lado negativo, coloco o sentido ao contrário, não é? Ficamos aqui então com menos π sobre 2. E aqui nós ficamos com menos π. Vamos colocar esse valor aqui negativo. E aqui nós ficamos com menos 3π sobre 2. E aqui nós ficamos com menos 2π. Muito bem. Agora, para os preguiçosos, ou para você fazer o estudo, ou para você fazer esboço sem sofrer, tá? Terá que fazer o seguinte. Basta levar os valores de x e substituir na função e encontrar aqui a y correspondente. Por exemplo, eu posso levar aí então o 0. O y de 0 seria o quê? Se eu coloco, vamos usar aqui então conhecimentos que nós vimos, não vamos sofrer nessa aula, né? O y aqui está de 0. Levei aqui então o x sendo igual a 0, coloquei no lugar de x aqui. O seno de 0 é igual a quanto? É igual a 0. Tá? O 0 vezes esse negócio é igual a 0. Quando aqui, aí, quando x for igual a 0, nós teremos aqui então 3. O 3 posso supor que está mais ou menos aqui então aqui.
Vamos supor que o 3 se encontra aqui. Agora, quando aqui então aí o y, quando x for igual a π sobre 2, vamos supor que o π sobre 2. O π sobre 2 é igual então a 1, né? É igual a 1, que é 90 graus. O seno de π sobre 2 é igual a 1. 1 vezes isto, ficamos aqui então com menos 2. O menos 2 mais esse 3, ficaremos então com menos... Não, ficaremos assim com... Quem? Ficamos assim com... Veja aqui. O 3 menos 2 vezes aqui então, ficamos isto aqui com 3. Logo, quando alguma coisa aqui não está saindo bem. Não está saindo bem mesmo. Por que não está saindo bem? Vamos lá aqui. Quando é 0, o 0 ficamos aqui. O seno de 0 igual a 0, ficamos com 3. Na verdade, essa função vai ter que cortar aqui. Quando nós temos esse negócio aqui não pode dar 1, né? Aqui tem, ou seja, não pode dar 3. Aqui tem que dar 1. Agora está a me confundir aqui. 1 dá aqui. Exatamente é assim. Agora, quando aqui é 180 graus, dá 0. O 0 ficamos com 3. Logo, nós teremos aqui então 3. Leva isto aqui, coloca aqui. Você sabe operar muito bem disso aqui. Nós falamos isso numa das aulas lá. Que foi a aula aqui de redução ao primeiro quadrante. Já tem tudo escrito aqui. Você não há de me enganar. Não vai me enganar mesmo. Ok. Aula de redução ao primeiro quadrante. Estou vendo aqui na minha folha de anotações. Que foi a quinta aula. Confira aí. Foi a quinta aula. Já tem tudo aqui. Essas aulas foram organizadas. Não é que eu acordei e comecei a gravar só. Tudo é que organizei. Vamos a isso. Quando isso aqui é 3π sobre 2, ficamos com quem? 3π sobre 270 graus. Ficamos então com... ficamos com quem? O menos 1. O menos 1 aqui, ficamos isso com positivo, logo dá quanto? Organizei mesmo. Aqui dá 0,3, né? Logo, isto aqui, se eu dizia, eu me acabava aqui que organizei essas aulas, mas enquanto parece que não organizei aqui, estou fazendo aqui então tudo errado. Isso corresponde aqui então a 3, né? Aqui fica 3, aqui dá 0, quando o P aqui então é isto aqui dá 0, aqui fica 3. Quando este negócio aqui, vamos lá aqui, o seno de 3π sobre 2 é igual aqui então a menos 1. O menos 1 quando nós colocamos aqui que fica positivo, logo fica 5, né? Agora isso aqui vai dar 5. Eu já me fazia aqui organizar essas aulas, mas... operações nada. Não estava a andar. Operações Julie, você não anda. Epa, vamos a isso. Quando aqui é 2, aqui é 2, ficamos com quem? 2π, né? Quando aqui é 2π, ficamos com 360, né? O seno de 360 é igual aí mesmo a 0, né? Ficamos aqui então 0, logo fica 3. O esboço gráfico nessa função será algo que virá de lá. Exatamente, deixa-me colocar aqui com que cor? Uma cor estranha. Por exemplo, essa cor daqui. Vamos colocar aqui assim. Será uma função que virá assim. Toca daqui. Vai, volta, volta. Vai assim e vai assim. Continua, né? Aí continua, vai para lá. Agora, para deste lado, será o sentido simétrico, né? Aqui vai ter que corresponder mesmo aqui. Faça com os cálculos. Isto aqui vai ter que corresponder também mais para cima. Mais para cima mesmo, porque isso virá assim. Isto aqui vai ter que vir assim, tá? Isto aqui virá esse sentido para aqui. E vai para lá, né? Acredito que então termina aqui, assim. Acredito que seja assim. Se eu postar esse valor aqui é menos π, você sabe operar muito bem desse negócio. E coloca a ver quanto é que vai dar. Então, isso é que poderá ser então a construção do gráfico. Então, essa função daqui, que vai continuar para lá, é uma função que é y sendo igual a 3 menos o 2, o seno de x. Gostou ou aprendeu? Eu sei que você aprendeu, não é para você não aprender com essa aula. Ficamos aqui então com a questão 6, né? O item 6. Fizemos um estudo completo das funções trigonométricas. O que mais poderia ser aqui necessário, que eu não falei? Temos o tendo na origem. Quando a paridade, essa função é par ou impar? Não posso arriscar em distinguir nessa função, né? Eu não quero errar. Não vou arriscar mesmo. Se você quer me ver aqui errar, não. Mas as funções dessa natureza são funções, então, ímpares, tá? Função sendo uma função ímpar, tem que saber isso aí. Agora, o quando que mais?
Já temos máximos, contradomínio, ordenada na origem. Será que tem uma coisa que eu poderia falar aqui? Nada, né? Não vejo mais outra coisa que eu poderia falar. É isso que você poderia aprender em relação ao estudo completo das funções trigonométricas. Agora, eu sou Júlio Mombada, a próxima aula será aqui sobre a função, nesse caso, cosseno, também estudo completo. E depois da próxima aula veremos sobre noção de função tangente e cotangente. Caso não queira perder todas essas aulas, acompanhe essa aula que está com sucesso. Eu sou Júlio Momadi, eu te vejo nos próximos conteúdos. Até lá!